Olá, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo plano espiritual, pelos nossos mentores, por Jesus e por Deus. Aqui é o espaço do Sercom, espaço que eu digo no canal da internet, né? Porque aqui vocês estão no meu ateliê, onde eu trabalho. Meu nome é Fernando, eu sou uma pessoa de cor branca, cabelos brancos, eu tenho 58 anos. Estou aqui para fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Não o livro inteiro, porque a gente vai lendo por capítulos, né? Então eu estou no capítulo 21, cujo título é Espinheiros. E vamos adentrar então essa leitura, agradecendo a Deus, a Jesus, pedindo a eles que nos inspirem na compreensão e na interpretação desse texto. Bom, feitas as apresentações, vamos... é importante dizer que esse livro foi psicografado por Chico Xavier, com orientação de Emmanuel, que era o mentor do Chico, né? No início desse capítulo, temos uma pequena frase que foi retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44, que faz parte do Sermão do Monte, né? Que é uma frase maior, que era uma frase que falava sobre a árvore, né? Mas como é uma frase que tem vários ensinamentos, o Emmanuel pegou só um pedacinho da frase para focar nesse aspecto que ele vai nos dizer aqui. Então a frase começa assim: nem se vindimam uvas dos abrolhos. O que eu entendi dessa frase? Vindima é colheita de uvas, e abrolhos é uma planta com muitos espinhos, que é uma planta assim que seria o contrário da uva. A uva é uma planta que é benéfica, doce, que pode se fazer os vinhos, e o abrolho, da forma como ele está presente na natureza, ele não serve para o consumo humano. Na verdade, ele é um impedimento, ele dificulta a lavoura, né? Então, por ser uma planta espinhuda, acho que foi por isso que o Emmanuel usou esse título Espinheiros. Para ilustrar um pouco o que é o abrolhos, eu peguei essa imagem aqui, né? A gente não sabe do que está falando, né? Então abrolho é isso, é essa planta com esses espinhos aqui, tá? Só para ilustrar, para a gente poder entender as palavras que a gente está lendo. Então o texto começa assim: o cristão é um combatente ativo. A gente fala um combatente, mas no significado do cristão, a gente sabe que cristão não combate ninguém, ele não vai brigar com o seu vizinho, nem com as pessoas, ele combate as suas imperfeições. Então ele é um combatente ativo em suas imperfeições, né? Conhece-te a ti mesmo, lembra da frase de Sócrates. O cristão, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Então, assim, despertando no campo do Senhor, o cristão novo, aquele que começa, que, digamos assim, eu acho que nesse planeta todos nós somos espíritos ainda bem iniciais, né? Mas, digamos assim, você conheceu a doutrina espírita, você adentrou um caminho espiritual e você começa a caminhar. E a primeira coisa que você percebe é a dificuldade e a quantidade de problemas, porque você está olhando para fora, você está olhando para o mundo, para as dificuldades do mundo, para guerras, inundações e vários fatores externos, né? E isso tudo parece para a gente assim intransponível, né? Parece assim, é quase impossível você vencer tudo isso. Daí ele elucida assim: dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. Tudo isso são significados para a gente entender que todas essas coisas estão dentro de nós, que são as nossas imperfeições, as nossas dificuldades de lidar com a nossa própria personalidade, com os nossos vícios, com as nossas com orgulho, inveja, todas essas imperfeições morais que temos, que carregamos dentro de nós, porque faz parte do nosso ciclo, da nossa evolução, né? E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Ou seja, nós estamos começando
e nós ainda somos envoltos por esses espinheiros que são as nossas imperfeições. E às vezes nós queremos obter resultados do nosso caminho espiritual, da nossa espiritualidade antes da hora. A gente começa a ficar ou se achando que a gente já é uma pessoa muito evoluída, ou querendo colher frutos, ou barganhar com Deus, essa famosa, eu fiz o bem para aquela pessoa, por que está acontecendo mal comigo agora? Né? Porque não é dessa forma que se contabiliza, né? Então, assim, entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhantes afirmativas para que cruzássemos os braços em falsa beatitude? Falsa beatitude, aquelas pessoas que só vão na igreja, rezam e não fazem nada, né? Eu estou aqui rezando, minha vida vai melhorar. Não é bem assim. Temos que ter atitudes positivas diante das dificuldades. Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres, indispensável, pois, enfrentar o serviço. Bom, uma das dicas que eu posso dar aqui das ferramentas que o mestre nos deu é o próprio Sermão da Montanha. Se você pega o Sermão da Montanha e vai lendo ele, com todas as frases que Jesus vai enumerando, humildade, paciência, resignação, caridade, essas são as ferramentas do combate do bom cristão, que não tem nada a ver com as ferramentas do mundo material, que é olho por olho, dente por dente, você combater o seu inimigo com mais força, né? A moral cristã, espírita, ela é totalmente diferente, né? Então é bom a gente entender como que a gente pode usar essas ferramentas do autoconhecimento, da reforma íntima, para a gente ir tirando esses abrolhos que estão na nossa vida, dentro do nosso coração, em volta de nós, né? O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? É muito comum acontecer das pessoas entrarem no caminho espiritual, irem caminhando, e na primeira dificuldade, isso eu não consigo fazer, isso eu não posso, isso eu sou assim, você assim, não muda, né? Então a gente tem que ter muita vigilância, né? Orai e vigiai, né? Você ora para os outros e vigia a si mesmo, né? Para ver o quanto que você está sendo aquilo que você está pregando ou estudando ou divulgando, né? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. De novo, a simbologia do trabalho do solo. Mas o solo qual que é? O solo é o nosso coração. Já falamos isso em outra palestra atrás, que a gente tem que sempre estar trabalhando o solo do nosso coração para quando as bênçãos de Deus que estão abundantes em toda parte caem sobre nós, aquelas bênçãos possam ser acolhidas pelo nosso coração e possam germinar. Não adianta você receber uma mensagem ou ler um livro edificante com o coração endurecido, ou com críticas, ou com comentários, isso aqui é impossível, isso aqui eu não faço, isso aqui foi mal escrito. É porque você não está ainda preparado para recebê-las. Tem uma frase hindu que fala que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas não precisa ser o mestre físico, pode ser a mensagem, né? O entendimento, aquela coisa que caiu a ficha, né? Entendi a mensagem, né? Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosas mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. É aquela coisa que a gente sempre fala, eu estava pensando em alguma coisa e aconteceu. Ou eu tomei uma atitude para fazer alguma coisa e, de repente, as coisas começaram a fluir de uma forma melhor, né? Isso acontece para o bem e para o mal, tá? Se você começa a traquinar problemas, você começa a atrair problemas. Você começa a mentalizar ódio, muito problema, você vai atraindo essa multidão de espíritos que estão sintonizados com isso. Então, essa providência divina, ela vem quando nós estamos sintonizados, atraindo essas providências para a gente.
porque elas estão em toda parte, né? A chuva, como é que a gente falou na outra, a chuva, ela cai para todos. Só que se ela cai num solo duro, compactado, ela vai passar levando tudo junto. E se ela cai num solo fértil, ela vai penetrar no solo e vai tornar esse solo propício para brotar as sementes, né? Então, assim, o nosso trabalho como cristãos, espíritas, ou qualquer religião, é você observar como é que está dentro de você, né? Essa mudança tem que começar de dentro para fora. Não adianta querer resolver o mundo lá fora se você não resolveu aqui dentro. Bom, o texto termina assim, né? A divina providência reside em toda parte, não olvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos os frutos suaves da doce videira. Os frutos suaves e doces da videira, desculpa. Então, assim, de novo, aquela questão da gente não querer antecipar, né? Da gente não querer colher antes da hora. Se você planta uma mudinha e fica mexendo nela lá, tá toda hora, revirando a terra, ela vai morrer, porque as raízes ainda não estão enraizadas, né? Não estão fortes, né? Então, para nós, assim, essa questão dos espinheiros, mas daí você fala, mas por que tem espinheiros? Se Deus é infinitamente justo e bom, por que Ele criou os espinheiros? Tem aqui várias leituras que eu fiz que eu achei interessante. Os espinheiros são exatamente os desafios que se apresentam para que possamos superá-los. Na verdade, assim, as dificuldades que a gente encontra na Terra, como planeta de expiações e provas, no momento que a gente está nessa fase evolutiva, com o corpo físico, tudo, se a gente não tivesse as dificuldades, os esforços físicos, a gente ficaria com o corpo completamente mirradinho. E mentalmente, quando a gente fala do espírito, que o espírito precisa evoluir, é a mesma coisa, é a evolução moral. A gente tem que se confrontar com as dificuldades da vida, com as dificuldades, principalmente com as dificuldades morais, que é a convivência de seres humanos entre si, né? Porque se você quiser viver isolado na selva, você vai lidar com a animalidade, com os animais, com as plantas, e daí não vai ter uma troca, assim, de conhecimentos, né? Vai ter um aprendizado da natureza, que a gente falou que a natureza é um livro aberto, mas tudo isso para botar em prática no convívio do dia a dia com os seres humanos, que são os nossos irmãos, na família, né? A gente fala da importância de conviver na família, de conviver com os entornos, para a gente poder crescer espiritualmente. Então, esses espinhos, entre aspas, são essas oportunidades que a gente tem de crescimento. Então, as pessoas falam assim, o espinho, simbolicamente, ele é uma dificuldade, mas para alguns é uma defesa. Se você tem um pequeno animal que está sendo atacado por um grande animal, ele se esconde dentro do espinho. Então, você usou como uma estratégia. Então, falando assim uma linguagem mais moderna, a gente tem que aprender a analisar a situação onde estamos inseridos, né? O mundo onde estamos, o ambiente onde estamos, as pessoas que convivem com a gente, tentar compreendê-las usando a psicanálise, a psicologia, também existe uma forma de você se autoconhecer através dos seus padrões mentais, assim, quais são as suas tendências, se você é uma pessoa mais colérica, mais humanista, mais materialista, então você vai aprendendo a lidar com essas tendências da sua personalidade e com as dos outros também, para você não ficar querendo colher uvas dos abrolhos. Você não pode esperar que uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Jesus ou sobre o Espiritismo, sobre qualquer assunto espiritual, que ele entenda uma mensagem que você queira passar para ele de caridade, bondade. Você tem que dar o exemplo. Você tem que, a pessoa te ofendeu, você vai lá e fala com ela de uma forma humana, de uma forma compreensiva. Talvez ela vá vendo pelas suas ações e pelas suas atitudes uma forma muito mais interessante de aprendizado do que simplesmente você ficar lendo frases prontas, né? Não que seja ruim ler as frases, a gente está fazendo exatamente isso, a gente está estudando as frases e tentando compreendê-las, né? E continuar essa caminhada, né? Que eles falam para a gente não desistir diante das dificuldades, e serão muitas, porque assim, da mesma maneira que você quer progredir, tem um lado da força, né?
que não quer que você progrida, que são aqueles espíritos que querem continuar na inércia, ali na vivência das sensibilidades que eles têm, né? E eles vão tentar te puxar para trás. O Fernando está querendo evoluir, não vamos deixar, não vamos ficar influenciando ele para não evoluir. Como é que você combate isso? A gente fala assim que através dos seus pensamentos você conversa com os espíritos. Né? Então a gente conversa assim, eu estou pensando, fazendo as orações, eu estou conversando com os espíritos. Então a gente tem que saber focar o lado que a gente quer estar, né? Tem aquela história que a gente tem, assim, a possibilidade de evoluir para os dois lados. E para que lado que a gente vai evoluir mais? Para onde você colocar a sua força. Então coloque sua força no lado do bem. Haja do lado do bem. Faça o bem. E todos esses abrolhos que estão em volta de nós, transforme eles em adubo. Incorpore ele à terra. Quer dizer, nada é ruim na natureza. Nem os abrolhos são ruins. Se você estudar os abrolhos, você vai ver que eles podem ser transformados em remédio, só que para um agricultor ele sabe, se ele pega matéria orgânica, ele pica ela e incorpora na terra, ela se transforma em adubo. Então um abrolho necessariamente não é uma coisa ruim, vai depender da estratégia que você usava, né? Dentro de um espinhal, se você se move lentamente, se você vai abrindo com as mãos com cuidado, você consegue passar. Mas se você vem que nem louco, se joga num espinhal, você vai se estraçalhar. Então essa é a luta, né? A boa luta, né? Que a gente fala, a luta com discernimento, com autoconhecimento, com reforma íntima, né? Você se conhecendo a si mesmo e aceitando os seus problemas e tentando melhorá-los, né? Não querendo ser o que você não é, não querendo ser uva quando você é abrolho, né? Então vamos levar todos esses significados para a nossa vida, vamos tentar colocar em prática isso, vamos identificar onde estão esses abrolhos e transformá-los em adubo proveitoso, para que nós possamos continuar evoluindo. E meu conselho, não desistam, sempre que houver alguma dificuldade, conversa com uma pessoa que pode te orientar, busque se aproximar mais do grupo que você participa, né? Se você participa de um grupo espírita, se você está sentindo dificuldade, abra seu coração, explique os problemas, não se isole, né? Porque esse isolamento não vai te levar para um lugar bom, não. Bom, eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar para vocês aqui desse capítulo. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e a todos os mentores que nos acompanham, para que tenhamos uma ótima semana. E fica o convite a todos, se vocês quiserem conhecer o Sercom ou qualquer outro centro espírita, né? Busquem frequentar. Nós abrimos nossas portas às quartas-feiras à noite, a partir das 7 horas, para passes, palestras. E toda sexta vai ter uma leitura do capítulo até eu finalizar esse livro. Depois começa outro. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.